Bom, se a gente colocou aqui características da globalização financeira, primeiro, tá, está nos 3 Fs, tá, moeda fiduciária, flexibilização da taxa de câmbio, da taxa de juros e financiarização. Tá? A literatura também coloca, tá, de uma forma simplificada, para a gente entender a financiarização, tá? Tem que entender algumas características, tá? E também tem que entender o processo histórico. Tá? Como características da financiarização da riqueza, tá? A gente tem as inovações financeiras que ocorreram principalmente no grande mercado financeiro internacional, que é o mercado dos Estados Unidos. Tá? A gente tem que entender também, tá, que final da década de 70, tá, a economia americana deu o choque de juros. Tá? Ou seja, foi uma consequência, tá, da desconfiança que estava havendo, tá, dos demais países deixar as suas reservas internacionais, tá, em dólares dos Estados Unidos e em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Tá? Bom, por quê? Os Estados Unidos não garantia mais uma taxa de câmbio fixa, sim flexível, foi fazendo desvalorização. A desvalorização estava desvalorizando as reservas internacionais dos demais países que estavam em dólar. Mas, ao mesmo tempo, ele provoca o aumento das taxas de juros dos seus novos títulos. Tá? O que faz com que os títulos antigos tenham uma queda no seu preço, tá? Mas que vai valer a pena comprar títulos novos, que estão com preços baixos, dado a elevação da taxa de juros. Ao longo da década de 80, tá, tem o que a literatura chama do soft landing da economia americana, que é, tá, uma desvalorização, tá, gradual, tá, do dólar em relação às outras moedas, com a aceitação de que as outras economias nacionais desenvolvidas, do chamado G7, tá, não vão fazer, tá, desvalorizações competitivas, então não vai ter a guerra cambial, o acordo de Plaza, o acordo de Louvre, a formação do G7, e isso vai permitir também, tá, um soft landing, tá, da taxa de juros dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Tá? Tem um gráfico sobre isso. Tá? Bom, com a redução gradual, tá, da taxa de juros nos Estados Unidos, tá, o mercado americano foi procurando valorização, tá, em outras praças. Tá? E também houve grandes inovações financeiras, tá, no mercado financeiro privado americano. Tá? Então ocorreu também, dentro dessa chamada financiarização da riqueza, dentro da globalização financeira, tá, o chamado 3D. Houve uma desregulamentação, tá, do capital financeiro, permitindo, tá, que ele fosse procurar valorização em outras praças nacionais, praças financeiras nacionais, e, de sua parte, as economias nacionais também liberaram a sua conta financeira para a entrada desse capital internacional, a desregulamentação, a descompartimentalização, ou seja, a ideia desde o imediato pós-crise de 29, tá,
de que caberia aos bancos comerciais fazer empréstimos de curto prazo e caberia aos bancos de investimento fazerem investimentos de longo prazo, ou seja, ou comprar, ser o primeiro comprador de ações primárias emitidas, IPO, Initial Public Offering, fazer o underwriting, e depois vender essas ações, que tem sua carteira. O setor financeiro e bancário americano, que passou pela crise da dívida externa, passou por grandes problemas, foi procurando alternativas para não ficar dependente dos seus empréstimos às economias devedoras que estavam tendo problemas. Então queria uma maior amplitude para fazer a aplicação dos seus ativos. E houve a desintermediação também. Ao invés das empresas pedirem empréstimos para os bancos, as empresas também começaram a colocar seus títulos, seus debêntures, seus securities. E os bancos também foram os principais compradores desse título e revendedores desses títulos. Então houve a desregulamentação, a descompartimentalização e a desintermediação. Houve as finanças diretas, as empresas colocando títulos para captar recursos, e os bancos compravam esses títulos e vendiam. E houve também a grande inovação financeira dos bancos, quando davam empréstimos, securitizavam esses empréstimos, transformavam esses empréstimos em títulos e vendiam esses títulos. Então passavam os juros e também o risco desses empréstimos para os compradores desses títulos. Então aí a gente tem também as inovações financeiras que permitiram que o capital financeiro fosse buscar a sua valorização em novos títulos, e também comparando também com a valorização das outras economias nacionais. O que a gente também tem que ver é o volume desse capital financeiro procurando valorização.